Boa noite, amigos. Nós estamos iniciando nessa sexta-feira, não é? Sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, mais um programa Falar com você do Jornal dos Romeiros. E hoje a gente vai prosear com o Toninho Macedo, que é folclorista, diretor cultural da Baçaí Cultura e Arte, criador do programa Revelando São Paulo, quer dizer, dentre tantas coisas que ele é, né? E eu quero lembrar a todos que o Falar com você, neste mês de agosto, nós temos 4 programas, abrindo hoje com o Toninho Macedo, claro, né? Folclore de São Paulo, isso é importante. Dia 13, na próxima sexta-feira, a Comissão Maranhense de Folclore, estaremos falando sobre o Maranhão, as coisas que acontecem no Maranhão. No dia 20, o Folclore Itinerante, lá do estado de Goiás, com a presidente Isabel Signorelli, e também Bela Vista, né? É uma cidade próxima que também tem um movimento folclórico muito importante. E no dia 27, fechando o mês, estaremos com a Comissão Rio-Grandense de Folclore. Lembrando também a todos os amigos e aqueles que participam, que prestigiam o Falar com você todas as sextas-feiras, inscrevam-se no canal do Jornal dos Romeiros, no YouTube, indique aos amigos e também aos familiares. É muito importante que vocês façam isso para a gente abrir o leque cada dia mais para fazer com que a cultura tradicional se expanda mais nesse país. E o Falar com você é transmitido também pela TV Votorantim, canal 3 da Supermídia e canal 8 da Claro Net, para a cidade de Porto Feliz, Piedade, Itu e também a cidade de Votorantim. Bom, tá aí o chapéu, né? Esse chapéu aqui é um chapéu que a gente usa nas romarias e também usa no Revelando São Paulo. Bom, nós falamos em nome do Sabor do Chefe, a Casa da Parmegiana de São Roque e toda a região. Lembrando que de segunda a sexta você tem os pratos executivos. Ao lado do portal, na entrada da cidade, você do lado esquerdo, você encontra o Sabor do Chefe. Lembrando que amanhã é dia de parmegiana, é dia de feijoada, a gente vai estar lá. Não é isso? O telefone é 4784-2412, 4784, tá aí, ó, o telefone, os 2 telefones do Sabor de Chefe. Lembrando também que nós falamos sempre em nome do Castelo do Óleo, lubrificantes e filtros, você já sabe, aqui na cidade de São Roque, Castelo do Óleo, a maior e melhor troca de óleo de toda a região. Avenida Prefeito Bernardino de Luca, número 30. Telefones aqui também. Você tem aí 4712-8206, 94002-6594. Chegando em São Roque, no primeiro farol à direita, você está de cara ali no Castelo do Óleo, você vai trocar o óleo do seu carro, lubrificante, tomar aquele cafezinho, bater um papo com o meu amigo, o Felipe. O Palmeiras é líder no campeonato, hein, Felipe? Muito bem. Toninho Macedo, seja bem-vindo a este Falar com você de sexta-feira, em pleno inverno brasileiro. Como é que está o meu amigo Toninho Macedo? Com frio, Vlad. Com frio. Aqui está muito frio. Eu acredito que São Roque está mais frio ainda, né? Com tanta mata que tem em volta, né? Então eu tô aqui embrulhado, viu? Mas tô aqui em casa. Mas você está em São Paulo, hoje você está em São Paulo, né? Mas Tô em não São Paulo. está na fazenda, né? Não, na fazenda seria muito mais frio, meu Deus, né? É mesmo? Lá é mais frio ainda? Muito mais frio. Até porque Ixi. temos um cinturão verde, né? São, É, 40 hectares e boa parte coberto de mata, né? Então é frio. sem dúvida. Bom, eu quero lembrar que hoje é o dia 6, é o dia do Bom Jesus, e em nome de todos os romeiros, nós queremos saudá-lo, e é uma pena, né, que essa comemoração não pode ser presencial. Está aí a imagem do Bom Jesus de Pirapora. Saudamos aqui todos aqueles, o Bom Jesus de Pirapora, o Bom Jesus de Iguape, de Perdões, de tantos outros que existem nesse país. Aqui o chapéu do Romeiro, não é? E também daquele que participa do Revelando São Paulo da Baçaí. Está aí o Bom Jesus, a nossa homenagem de todos os romeiros ao nosso querido Bom Jesus, esse que é de Pirapora. Aliás, essa foto, ele participou, a cidade de Pirapora, participando do Festival de Cultura Tradicional, 19º, né? 19º do Revelando São Paulo. Está aí a nossa homenagem, então, ao Bom Jesus, que nos ofereça a sua bênção a todos nós e ao Brasil, que está precisando de mais para exterminar de vez essa pandemia. Muito que bem. Está aí o Bom Jesus. Vamos iniciar, então, a nossa prosa com o Toninho Macedo. Toninho, hoje é dia Vlad, 6. Vlad, Oi, deixa eu aproveitar aí o Bom Jesus, né? claro. Tem uma peculiaridade aqui em São Paulo, né? Yeah. Nós temos
4 santuários que são centros, grandes centros de referência de romarias, né, ao Bom Jesus. O Sim, mais antigo de todos, já no século XVI, Iguape, né? Iguape. É, Pirapora, o segundo, depois Tremembé, com o Bom Jesus de Tremembé, né? E Sim, o, e o outro é aqui, pertinho de Perdões. Então, tudo. perdões. É, e, curiosamente, todas as imagens têm o mesmo tamanho, 2,10 m, com o mesmo perfil. Entende? A partir do de Iguape foram construídas todas as outras imagens, né? Então, essa que foi apresentada é uma imagem que vai à rua, não é? É uma Vai. imagem para procissão. As outras imagens são muito grandes, né? Bom, então vamos lá, Vlad, estou te Vamos ouvindo. nessa aí. Depois de esclarecer os Bom Jesus, que é o nosso padroeiro também, vamos falar. Toninho, hoje é dia 6. É um dia também para a gente nos lembrar de ilustres mestres, né, que você bem conheceu, que deixaram um legado muito importante. Sobretudo Rossini Tavares de Lima, Antônio Rubio Milho. Você conviveu com eles no Museu do Folclore. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância deles e essa convivência que você teve com eles, porque a importância deles é universal, né, Toninho? Sim, muito grande mesmo. É, eu convivi. Aliás, eu quero dizer que nesta área, né, eu sou pupilo, né, dos dois. Quando eu cheguei ao Museu de Folclore, fui acolhido pelo Rossini e em seguida por mestre Antônio Müller, né? É, eu não conhecia nada do folclore, fora as minhas vivências no interior do Rio de Janeiro, né? Então, foi ali que eu tive a minha formação. E foram vários anos e eu tive assim o coração de ser o último ex-aluno do Rossini, né? Que contrariou a vontade dele, porque ele teve câncer e o Rossini era muito durão, né? Comunista, mas que respeitava muito a cultura e até quando a gente levava as expressões de religiosidade popular, nossa, ele abriu o coração dele, o coração de pesquisador, né? Mas morreu comunista. Ele deixou claro para todos que ele queria ser cremado e que as cinzas deles, né? Então, e quando ele teve câncer, ele foi para o hospital, né? E foi definhando e disse que não queria receber visitas. Eu, quando cheguei do Maranhão, olha, em seguida, né, com uma sacola de fotos e tudo, né, mesmo lá no, no, no seu leito, né, de passagem já, porque ele estava, né, quando eu entrei e cheguei e ele me acolheu, né, apesar de ter dito que não queria visitas, mas me acolheu assim. Oh, meu, ele sempre dizia: "Oh, meu filho, que bom vê-los", né? Para todos nós. E virou já olhando assim para minha mão: "O que que você tem nessa sacola? Eu sei que você chegou do Maranhão. Eu quero saber como é que está o Maranhão". Olha que coisa, no leito de morte dele, né? Uma coisa impressionante, né? E o mestre Müller também era um fulano de uma generosidade muito grande, criador da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, de onde saíram grandes pesquisadores de cultura tradicional, muitos, Alceu Mainar de Araújo, nossa, um monte, né? E teve também contribuições. A Escola de Sociologia e Política fazia uma dobradinha com o Museu de Folclore na formação dos pesquisadores, né? E então a gente tivemos a oportunidade de conviver com o mestre Miller, que por sua vez acompanhou é, as incursões de Oswald de Andrade, Tarsila, Nonet de Andrade, quando Blaise Cendrars esteve aqui, né, que virou um mito isso, né, ele acompanhando o pessoal, ele fazendo parte da comitiva, não é acompanhando não, fazendo parte da comitiva, que investigou aqui o Vale do Paraíba, o sul de Minas e o litoral sul de São Paulo, né? Porque até então os olhares se voltavam sempre
o Nordeste e em termos da cultura tradicional, voltava-se Sim, para o Nordeste e para o Norte, né? Quer dizer, achavam que era lá que a cultura brasileira, a cultura tradicional se mantinha ainda viva e reconhecível, né? E eles foram desbravar aqui, né? É, deixa-me contar uma peculiaridade. Bom, eu tive a oportunidade então de conviver muito com Rossini, ouvir histórias, né? Histórias e mais histórias. E mais do que com Rossini, eu convivi na sequência com a Dona Rosário, Maria do Rosário Tavares de Lima, sim. esposa dele, né? Que também foi grande pesquisadora e, e que nós nos tínhamos um carinho, um respeito muito grande, de verdade, não é assim, né? É, a ponto dela abrir o coração, eu provoquei-a, né? Porque ela chegou para mim e disse assim, o Rossini deixou um texto, quando morreu, deixou um texto na gaveta, né? Sobre poesia de circunstância, né? Dos violeiros e tudo mais. E a Rosário falou, eu tenho o Rossini deixou isso prontinho e eu queria tanto publicar e eu estou pedindo que você me ajude a fazer isso. Eu virei para a Rosário e disse assim, Dona Rosário, eu ajudo, pelo mestre, por você, né? Mas com uma condição, que você me conte tudo e não me esconda nada. Viu? O que eu quis dizer com isso? Cada livro que o Rossini publicava até um tempo atrás, ele dedicava a uma mulher, a uma pesquisadora. E Imagina. todos nós sabíamos de como ele era paquerado, né? O Rossini era muito lindo, sabe? Sabe que é uma pessoa linda, bonito mesmo como figura, né? E ela então contou, né? Ela contou. Ela disse, com toda humildade, ela virou e disse assim: Olha que bonito, Vladimir, primeira vez que a gente está falando disso em público, né? Toninho, o Rossini, ele era muito encantador, encantava as pessoas. Não, não sei, ele era membro da Academia Paulista de Música, né? Que corresponde à Academia Paulista de Letras, etc. e tal. Ele era um deles, tinha assento lá, né? Na cadeira de Luciano Galé, né? E a Dona Rosário disse, Toninho, ele casou com a mulher errada, ele não tinha que ter casado comigo. Eu falei, como assim? Ela disse, ele tinha que ter casado com a minha mãe, porque a minha mãe, aquela altura, ainda era muito imatura. Ela diz, olha que humildade da Rosário, Nossa, né? Ainda era imatura. sim. Então ele ia para minha casa para namorar, Toninho. Ele sentava-se ao piano e começava a tocar apaixonadamente. E eu sentava-me um pouco atrás e ficava vendo, né? Mas a minha mãe sentava-se do lado do piano assim, né? E Ficava ouvia o apaixonado. Rossini horas, horas e horas. Olha que lado bonito, né? Então, este homem que tinha esta sensibilidade para acolher, inclusive, as expressões de religiosidade popular, era comunista, mas comunista mesmo, né? E então, eu acho que foi na- depois da Revolução, né, aí, ele, da ditadura, né, ele foi preso, né? Foi preso. Rossini Bom, Tavares de Lima, preso, né? E claro, a família do Rossini era muito conhecida, os Tavares de Lima, né? Todos muito proeminentes, né? sim. O Chopin Tavares de Lima, etc. e tal. Então, e não só isso, outros membros da sociedade. Então, eles foram lá e negociaram com, com o delegado, sei lá quem, né? Negociaram a soltura do Rossini. E a autoridade, então, disse que sim, que ele liberaria o Rossini. O Rossini chegou na cara de todo mundo e disse assim: Eu não saio daqui. Eu só saio daqui com todos os meus companheiros me acompanhando. E ficou preso lá ainda, até o tempo que. Né? Esse era o Rossini, determinado. Né? É isso daí, né? O Tony, a paixão dele era o museu, não era? A paixão dele foi o museu, né? Então, O museu foi ele se amava como professor, né? E a vida dele ele se entregou ali, né?
Tanto que todos nós achamos, a Nilmar de Souza Pereira, outra grande pesquisadora, né, com a qual nós continuamos nos relacionando, né, conversando, todos nós achamos que o câncer dele veio um pouco pela teimosia dele em brigar com os cupins e as traças dentro do museu, né? A gente chegava lá, às vezes, eu ia semanalmente, né? Então a gente ia chegando lá, religiosamente, 1 hora ele estava lá. Se você chegasse 1 hora, 1h30, lá, ele estava lá, né? Bom, a gente ouvia o barulho eu vou falar uma coisa que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando, Ah, talvez não conheçam, né? Com a bomba de Fritz, nossa, isso é antigo. lá antiquíssimo. Então ele É, botava como é que chama o negócio? O veneno, né? Na é. bomba de Fritz. E a gente chegava lá, ele estava olhando. Se ele via um negocinho lá, ele ia para matar os bichos. Então, travou uma batalha corpo a corpo com Imagina. aquele acervo, que foi avaliado como depois do Museu do México, que é de antropologia, quer dizer, um acervo mais abrangente, especificamente de cultura tradicional e de folclore, ele foi referendado como o maior acervo no mundo. Olha E só. isso ficou sendo patenteado mesmo, né? Foi o maior acervo do mundo, que lamentavelmente, as badernas da cultura daqui de São Paulo, né? Nós perdemos, né? Tá tudo esfacelado isso, né? Para este museu, né? Esse museu foi constituído, isso é um dado importante, Vlad. Esse museu foi constituído depois da grande exposição que o Rossini coordenou para o quarto centenário da cidade de São Paulo, né? Então, é, do Brasil inteiro, na época estava surgindo, era surgente ainda a Comissão Nacional de Folclore, né? O Rossini foi um dos protagonistas, né? Sim. Então, o Renato Almeida e outros, né, fizeram um pedido aos governos do estado, aos pesquisadores, né, para que mandasse alguma peça, alguma expressão do seu estado, né, para a cidade de São Paulo, que era uma cidade cosmopolita, tinham pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e que isso valeria a pena. Então vieram e depois também vieram grupos também, né? E essa exposição, que foi lá no Ibirapuera, né, no prédio da Bienal, né, ela foi capitaneada pelo Titilo Matarazzo, né? E quando terminou as celebrações do quarto centenário, né, o Rossini propôs ao Titilo que, se, que aquele material se transformasse num acervo de um museu. Então foi criado, assim, o Sim. Museu de Folclore de São Paulo. Olha que coisa, né? E aí todos os pesquisadores, e mesmo durante o período que eu convivi com o Rossini lá, sempre vinham, por exemplo, se vinha algum pesquisador de fora de São Paulo e até de fora do Brasil, ele ia ao Museu de Folclore e sempre trazia alguma contribuição, né? Há um outro dado muito curioso, que em 1968, no governo Abreu Sodré, né, 5 jangadeiros do Ceará empreitaram uma viagem que durou 71 dias do Ceará a São Paulo. Eles estavam refazendo uma outra viagem histórica que aconteceu em 1941, parece-me, né? E então, em 1968, esses jangadeiros vieram do Ceará, olha, em mar aberto, numa jangada, a jangada Menino Deus, né? Vieram de lá até o Porto de Santos. O que eles queriam? A primeira viagem que os seus antecessores fizeram, eles vieram ao Rio de Janeiro para pedir apoio ao Getúlio Vargas para a situação dos jangadeiros, dos pescadores, né? E parece-me que não tiveram muito sucesso. Aí eles, né, então, em 68,
eles vieram ao governador de São Paulo, ao Abreu Sodré, e foram recebidos pelo Abreu Sodré, né? Agora, lógico, o governador de São Paulo não podia interferir lá no, né? Mas eu acho que foi uma façanha que eles fizeram, uma coisa tão linda, né? Mas ali mesmo, o Abreu Sodré acolheu-os e propôs que a jangada Menino Deus fosse transferida para o Museu de Folclore, né? Olha só, que Foi história. transferida para o... Agora você imagina a operação de guerra para transportar uma jangada de Santos até o Ibirapuera. Então, essa jangada, cada vez que a gente entrava lá no térreo do museu, né, era um ícone, né? A gente lembrava dessas pessoas e da história que o Rossini contava dela, né? E era o Brasil ali dentro, e o Brasil ali dentro pelo olhar do Rossini, né? Este era o É o que, Rossini, este foi o Rossini Tavares de Lima. é o que se lamenta, né, Toninho, que não há preservação da cultura, né? Um museu como esse que você acabou de explicar, o segundo de importância no mundo, né? Só perdendo para a cidade do México, de repente, cadê o museu? É, Nós queremos registrar aqui a presença da Reis Zíngara, lá da Praia Grande, o de Santana, de Santos, a Isabel Signorelli, presidente da Comissão Goiana de Folclore, Noeli Santos, Isabel, boa Valéria noite. Oliveira, de Nazaré Paulista, a Oxe, Sônia Madurno, um sobrenome eu não consegui entender, a Lúcia, o Tiago Bonfim, Josmar Tadeu, Paula Lopes, a Albertina, Maria Lúcia Batista, Silvia Maria. Bom, tem algumas perguntas, Lucia, Toninho. a Hã? Lucia é de Cabo Verde. Tem. A Lúcia é de Cabo Ela Verde. faz a. Ah, ela já foi no Fala com você, né? Já esteve presente. Tem uma Lucia, pergunta boa noite. da presidente da Morelli, boa Comissão noite. Goiana de Folclore. Isso. Vamos ver o que a Isabel está perguntando para o Toninho? Vamos nessa aí. Folclóricas aos amigos e ouvintes do Fala com Você. Especial nesta noite, um grande abraço ao nosso amigo e mestre Toninho Macedo, um folclorista que não se cansa de trabalhar em prol das manifestações folclóricas brasileiras. Neste momento, Toninho, parabenizo seu trabalho Mesa Paulista Tradicional e faço uma pergunta. Fale um pouco para nós, Toninho, a festa de São Longuinho e a galinhada de Guararema. Um grande abraço. Ai, ah, São Longuinho, né? Acho que no Brasil inteiro todo mundo já participou, já em algum momento, né, fez esta, esse rogo, né, a São Longuinho. Quer dizer, quando perde alguma coisa, dá 3 pulinhos e pede a São Longuinho que mostre, que devolva o que foi perdido, né? Então a gente sempre ficava perguntando, né, mas que história é essa do São Longuinho, né? Então, aqui em Guararema, nós temos é, a, a- na, tem a capela não, a igreja, né? Onde a sua imagem está, está acolhida, né? É uma imagem tosca, bastante tosca. Ele tem, ah, é desproporcional, ele tem uma mão, né, grande, só tem o tronco e o resto são as roupas que são colocadas nele, né? Túnicas, né? Brancas, né? E joias, e joias, e joias, e joias, né? Este é o São Longuinho. Na realidade, o São Longuinho foi uma corruptela de Longilinos, né? Este sim, esta imagem sim, existe no Vaticano, né? Que foi um guarda. Segundo consta, são Longilinos que teria, mas isso é história, né? É lenda, né? Que teria lancetado o coração de Jesus, né? E que depois se converte. De qualquer forma, ele está lá, uma imagem monumental, né? Agora, aqui, é, ele tem essa versão popular, né? E, e tentaram mudar essa imagem lá,
botando um frade vestido com uma lanterna na mão, porque ele ajuda a encontrar, né? Não pegou, né? O que o pessoal quer mesmo é aquela imagem tosca que está aqui. Guararema, para quem não sabe, fica aqui no comecinho, na cabecinha do Vale do Paraíba, o quê? Talvez 40 minutos de São Paulo, da cidade de São Paulo. É do lado, né? Do lado. A imagem fica na igreja de Nossa Senhora da Escada, né? Que é outra tradição do Vale do Paraíba, Nossa Senhora da Escada, né? É isso, Isabel, né? Mas é muito comum o pessoal dar os pulinhos em São Longuinho. E ela perguntou sobre a galinhada também. A galinhada. A galinhada. A galinhada, né? Então, na festa de São Longuinho, eles fazem tachos e tachos e tachos de galinhada. A gente fala galinhada, né? Depois do Revelando São Paulo, aí ficou uma febre, né? Inclusive os chefes falarem galinhada. Até então era feio falar em galinhada, né? Era frango ensopado, era frango não sei o quê, era canja, né? Na realidade, a galinhada, ela está nesse filão aí das canjas, né? Quer dizer, o frango cozido com o arroz, né? No caso daqui de Guararema, né? Eles são feitos em tachos, né? Que o pessoal chama que alguns chamam de paejas, etc. Então, é tacho, né? Tacho. Então, você chega lá na festa, tem 20, sei lá quantos tachos sendo preparados, né? Ela é um pouco mais sólida, né? E com bastante frango. Só isso. Os temperos que a gente sempre usa, né? A diferença é essa coisa tão trivial, né? Naquele contexto da festa e da devoção, que ganha um peso. Todo mundo quer pegar hoje eu acho que já não. Antigamente eles doavam, né? Mas acho que com os últimos tempos, as marmitinhas, né? São vendidas a última vez que eu vi era R$10, uma coisa assim, né? Então as pessoas todo mundo quer comer a galinhada do São Longuinho. Dentro do Revelando São Paulo, né? Nós procuramos colocar foco nisso, né? Em chamar galinhada, né? E sendo que nós temos outras versões, né? Em Ribeirão Grande a galinhada é chamada de como é que é? Frango, arroz com frango, uma coisa assim. Do mesmo jeito que eles têm a carne sem água, eles têm o frango no arroz, né? Então, é isso. Eu estou vendo que a Kátia Cupertino apareceu aí, viu, Vladimir? Kátia Cupertino. Kátia, boa noite. Né? E boa Marcos noite. Roberto. Bom. Marcos, grande escultor hoje. Então, Paula Simon, Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul. Paula, um grande abraço. Quando a gente fala de Rossini, né, Paula? Porque a Paula, houve um momento que o povo do Rio Grande do Sul vinha para o curso do Museu de Folclore, então vieram Paula Simon, a Rosemarie Reis, né? Vieram várias, né? A gente pôde conviver muito com a Paula aqui, a partir do Museu de Folclore, e depois as trocas que fomos fazendo, né? Nós tivemos o privilégio, né, Toninho, de fazer uma entrevista com a Paula também, quando no Congresso. Aliás, a Kátia Cupertino, um abraço, ela esteve semana passada aqui, foi ex-presidente da Comissão Mineira de Folclore, professora universitária também. Maria José dos Santos Rodrigues Robles, obrigado pela presença. Eu quero lembrar a todos para se inscreverem no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube, indicar amigos e familiares. Quanto mais inscrições, vai ser melhor, não apenas para o Jornal dos Romeiros, para falar com você, para a cultura popular. Isso que é fundamental, é muito importante isso. Tá? Bom, Toninho, uma
Macedo, que é o nosso convidado de hoje, folclorista, eu já falei, cultural da Baçaí, criador do programa Revelando São Paulo. Vamos falar um pouquinho do quadrante da cultura caipira, que contempla aí, Toninho, uma série de municípios, e aqueles municípios que têm um dialeto que fala assim, o R, né? Sorocaba, né? Sorocaba. Então, eu queria saber se você falasse um pouquinho da importância disso, como é que você está analisando. Vai ser tema de um livro seu, não vai? É, Fora a Mesa Paulista que já foi, tem um sendo Sim, elaborado e sempre nas minhas madrugadas, né? O, o, o dialeto caipira, né? Ah, eu, nas minhas pesquisas, né, nas minhas abordagens, né, a gente começou... não sei nem como que eu vou dizer isso rapidamente, né? É, a gente precisa situar, né? Na pesquisa a gente fala delimitar o espaço, a área, não sei quanto, né? Então, no caso da cultura caipira, né, e isso veio a partir do Revelando, eu comecei a trabalhar com alguns conceitos que são muito estranhos a esse universo da pesquisa, né? Por exemplo, o conceito de quadrante, que tá ligado às navegações antes da bússola, né? O conceito de vórtice, que é o miolo de um tufão, de um furacão, é chamado vórtice. Então, nós definimos o quadrante da cultura caipira. Foi uma definição para a gente pesquisar aquela área, né? Então, eu sim, escolhi entre Piracicaba, Campinas, abaixo Sorocaba e São Roque, né? Então, nesse quadrante, nesta área, que não precisa ser quadrado, né? Uma área que você determina, né? O vórtice é Rafar, que fica a 140 quilômetros da cidade de São Paulo e é equidistante de todas elas, de Piracicaba, Sorocaba, etc. e tal. Fica ali bem no meio. Então, Rafar é o vórtice. Escolhemos Rafar porque é lá que está a nossa fazenda, né? Então, dali é que esse conceito do vórtice, a gente vai juntando os elementos para, né? Dentro deste quadrante que nós definimos, nós contemplamos aí em torno de 80 municípios, né? Desde grandes, médios, quer dizer, grandes, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, são municípios enormes, né? Mas tem municípios médios também, né, de 200 mil habitantes, 150 mil habitantes, até Rafar, que tem 10 mil habitantes, né? Neste quadrante, o dialeto caipira está vivo, em que pese o ótimo. fato do pessoal dizer, foi. O próprio Amadeu Amaral, que foi o primeiro que estudou o dialeto caipira, né, foi uma grande contribuição dele, né, no final do século XIX, né, e publicou o dialeto caipira no começo do século XX, né? O próprio Amadeu Amaral considerava que ele diz isso. Podem pegar lá na introdução. Ele fala que está documentando porque vai desaparecer. Não desapareceu. Eu acho que nós pesquisadores, Kátia, Paula, Isabel, né, houve uma época que os nossos pares, né, nós cometimos esta falha, né, dizendo vai desaparecer. A gente preconizava, então vamos documentar e vamos valorizar antes que desapareça. Não desaparece, pode se transformar. No universo da nossa fazenda, a gente vai para lá, está trabalhando e depois a gente vai compartilhar isso pela internet e tudo, né? Dentro da nossa fazenda, o pessoal fala dialeto caipira, né? Então, é uma bênção a gente ficar conferindo, né? É, Nossa, tanto na fonética, que é o que mais impressiona, né? Quanto também e sobretudo, né? No léxico, né? Termos que ainda são repetidos hoje, são conservados hoje, com um sentido arcaico. Quer dizer, português de 500 anos atrás, antes da reforma da língua portuguesa, né? São, né? É, em, ah, é, 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 Tem uma coisa
que você também, Vladimir, deve pegar direto aí, né? Você está contando uma coisa para uma pessoa, né? Está conversando com um amigo e tudo, né? Com ali, né? E contando algo muito curioso e tudo, e a pessoa desconfia ou se admira, quer dizer, ela vira para você e diz assim, É verdade, xé, ou então verdade. diz mais próximo ainda do arcaico, né? Tché, né? Tché, né? Que é tem uma polissemia tão grande, né? Que vai desde a admiração até da dúvida, né? Não confio no que você está falando, né? Isso é vivíssimo ali, é uma beleza, é uma beleza. Toninho, sob o ângulo da fonética, como é que se explica esse R que é puxado é, por essa região toda, né? Aqui em São Roque também, mas Sorocaba é mais visível isso. Piracicaba é mais visível, Sorocaba é mais visível, Rafar também é bem visível isso, né? As pessoas Sim. puxam bastante. Da onde que surgiu isso? Ó, Vladimir, eu de cabeça, assim, com toda humildade, inclusive para os meus pares, que estão, os nossos pares que estão aqui, né? Isso está lá no livro, mas eu teria que espremer muito a minha cabecinha Tá, para responder de pronto aqui, né? Mas tem explicação sim, né? Agora, uma coisa curiosa é que esse falar, né? sim. Carregar, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Para mim é muito difícil dizer carregar, né? Carregar. Para você é mais fácil, né, Vlad, né? Para mim é. Mais fácil, né? Fácil, muito mais fácil, né? É, eu prometo que compartilharei alguns desses princípios que estão descritos e muito bem descritos pelo Amadeu Amaral há 150 anos atrás, né? Nossa. É, só que ele cometeu esse deslize com toda a genialidade. Deslize não, porque Não. nós não sabíamos o que ia acontecer, né? Ele disse que isso ia sumir, né? Mas ele descreve com uma beleza, uma beleza, uma beleza, uma beleza. Tanto que o trabalho que ele fez até hoje não foi superado. Ponto, né? Não foi superado. E também foi uma outra pessoa genial. Ah, tem um detalhe, viu, Vlad? É. O Vlad, para os nossos amigos, né? É, é, o Amadeu Amaral nasceu em Capivari. Capivari. Nasceu em Capivari. Então, em Capivari, nós temos ali a nossa Anicides com o Batuque, né, que canta Capivari, né? Mais abaixo, a gente... Olha, já estou indo na direção da Paula, né? A Rota dos Tropeiros, já em Ribeirão Grande, Capão Bonito, né? O Inhodito, dito Inês, né? Quando, pegando o gancho da Mesa Paulista, quando eu estava... Foi meu primeiro campo de pesquisa, 40 anos atrás, pesquisa sistemática, né? Ribeirão Grande. Então lá a gente teve o fandango. Olha, fandango, eles dizem ainda, no litoral é pior ainda, é pior, quer dizer, é mais notado ainda esse É. fandango, né? Você nasaliza depois de falar a vogal, né? Fandango, né? É, então, a rota do fandango, né? Então eu ia para lá documentando e uma vez eu voltei, eu ia e a gente, cada 20 dias eu ia, né? A gente almoçava na casa de comadre Gertrude, ó, comadre Gertrude. Gertrude. O G é G, isso é vivo aí. Na comadre Gertrude, e jantávamos na casa do outro, tomávamos café aqui. E, e chegávamos lá, né? O que a gente comeu, né? Eu perguntava o de que comemos virado de abobrinha, virado de ovos com queijo, virado de vagem, né? Virado de feijão com linguiça, né? Bom, então quando chegava a noite, dito, mas me diga uma coisa, virado disso, porque até então a gente ficava preso com essa porcaria que esses órgãos criam, né? Inventaram o virado paulista, né? Do virado mesmo ali só tem que alguns restaurantes cumprem a rigor, que é o feijão
com a farinha de milho, né? A abaticuí. Bom, então eu disse, Dito, mas eu só sabia desse virado. A gente foi lá comer o virado tal, mas o que que é virado? Aí o Dito, com aquela simplicidade, ai, Toninho, você mesmo viu, né? Você foi lá, virado é isso, virado é virado, né? Bom, e aí pegava a violinha e continuava. Aí eu fui amargando isso daí uns meses, né? E vendo como é que eu ia pegar o Dito Inês, né? Isabel Signorelli, isso também serve para Goiás, porque isso foi levado pelos bandeirantes até aí, né? Até Goiás, né? Aí eu cheguei numa noite, depois que a gente andou, o Dito estava lá empolgado com a viola dele, cantando as candonga, as moda jocosa, né? Cantando. E eu fiquei parado ali. Quando ele deu o acorde final, eu digo, Dito, o que é o que é virado? Aí ele tomou um susto e disse assim, Toninho, virado é... Olha que bonito, qualquer comida cardenta, bem temperadinha e virada no fogo com a farinha de milho. Então, essa é a descrição que está no meu livro, né? Está no livro lá, né? A Paula está dizendo que lá chama feijão mexido, né? E é a mesma coisa. Mexer e virado é isso, né? Comida virada, comida mexida, né? Então, tá lá no livro, inclusive com uma foto linda do Dito Inês. Quem tem o meu Mesa Paulista procura lá, né? E onde eu cito isso, né? Essa fala do quem definiu para São Paulo o que é o virado foi o caipira Dito Inês. Tudo bem. Toninho, tem uma pergunta participando também, da Lúcia Batista, mas a Kátia Cupertino está dizendo o seguinte, que você tem revelado o lado desconhecido de São Paulo para muita gente. Nós constatamos isso quando fizemos a edição especial do Jornal dos Romeiros em São José dos Campos, no Congresso Brasileiro. Porque as pessoas de fora ficaram maravilhadas com São Paulo, não conheciam o folclore paulista tão rico que é, mas era desconhecido. Bom, a Lúcia está aí na ponta da linha para fazer uma pergunta. Lúcia de Cruzeiro, para o Toninho Macedo. Vamos lá, Lúcia. Vladimir, boa noite. Um prazer estar aqui falando com vocês. O Toninho está aí, né? Foi um prazer falar com ele e ter essa oportunidade de fazer essa pergunta para o Toninho, o nosso mestre. Toninho, um tempo atrás eu estava falando com o pessoal da cultura para trazer a bandeira da paz novamente para Cruzeiro, que o Márcio ainda está lá na praça. E eu queria saber de você, se você traz, se esse projeto ainda está vivo, prevalece ainda. Como que funciona? Dá para você explicar para a gente? Quero dizer também que eu tenho muita saudade de vocês, da turma toda, e um grande beijo. Boa noite, nosso mestre. Muito legal, muito legal. Então, a Lúcia, que é ali do miolo do Vale do Paraíba, já na vertente da Serra da Mantiqueira, né? Acima, a gente já cai em Minas, né? Vocês percebem que ela já tem uma pronúncia um pouquinho diferente. Tem coisas do dialeto caipira. O dialeto vai estar presente, mas a fala vai começando a mudar, né? Mas essa é a Lúcia, né? E a Lúcia foi revelada foi no Revelando São Paulo, né? E ela trouxe para nós, para São Paulo, revelou o arroz vermelho. Eu vou falar da Bandeira da Paz, mas o arroz vermelho tem uma história muito bonita, que ele tem, aí no Nordeste tem os bastiões do arroz vermelho, né, que em diversas épocas da nossa história ele foi perseguido. Eles mandavam queimar o arrozal, porque o arroz é vermelho e tinha que priorizar, valorizar o arroz branco. Ainda hoje no Vale do Paraíba ainda acontece isso. Só que a partir do Revelando São Paulo e da Lúcia, né, o arroz vermelho ganhou status, porque ele é muito gostoso. A gente compra hoje aqui no centro de São Paulo e paga caro, olha que piada. Paga um pouco menos que o arroz preto, o arroz negro da Ásia, né? Mas ele ganhou status. Agora, a Bandeira da Paz
é tudo isso, né? A gente acolher as pessoas, tirar as pessoas da invisibilidade social. O conceito não é meu, foi estudado por um estudante de psicologia na USP, invisibilidade social, revelando São Paulo, revelando as pessoas, né? E dentro do Revelando, nós somos... O Revelando tinha 33 eventos, 33 perfis, né? Desde da cultura de paz, né? E vai, o Festival da Amizade, tudo. A cultura de paz também nós não inventamos. Estava no nosso DNA, mas na virada do milênio, em 2000, a Unesco chamou uma discussão mundial que foi pouco respondida, né? E propondo que a gente entrasse esse milênio saindo fora do perfil das guerras e tudo, né? Só que quando foi lançado São Paulo, por conta da professora Lia Diskin, a Palas Atena, e aí depois nós nos agrupamos, a Bacei agrupou, e naquele momento o secretário Marcos Mendonça acolheu também. Nós saímos na dianteira, fizemos um trabalho louco, muito grande, né? E tanto que se criou o Conselho Parlamentar de Cultura de Paz em São Paulo. Isso tudo está um pouco assim, mas tanto a Palas Atena, que está lá e continua firme, e a Abaçaí, por onde nós vamos semeando essas pílulazinhas de cultura de paz, né? Que não é ausência de guerra, não é ausência de violência, é muito mais do que isso. Não basta não ter violência, não basta não ter guerra. A gente tem que construir, que foi o que a gente foi descobrindo a duras penas, né? Então, esse relacionamento que está sendo estabelecido aqui é um relacionamento de cultura de paz, né? De respeito à individualidade, de respeito à diversidade. Sim. Agora, Lúcia, chega para o secretário de Cultura, chega para o prefeito, porque hoje a Lúcia hoje é respeitada pela prefeitura. Chega para eles com o status que você ganhou e diga assim: olha, nós cultivamos isso na trajetória do Revelando São Paulo e aqui foi plantada, né, na época tal. Nós queremos recuperar isso. Queremos trazer isso para dentro das escolas. Tem municípios de São Paulo que a gente fez isso há 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, e eles continuam com o trabalho nas escolas. E é muito importante que isso aconteça, né? Respeito às diferenças. Olha, aí já tem uma bela síntese da cultura de paz, e tão necessária hoje, né? Respeitar aqueles que pensam diferentes da gente, que são diferentes da gente, que vivem diferentemente, que vêm de lugares diferentes e por aí afora. Toninho, tinha uma pergunta a fazer a você, mas eu quero que você responda depois. A sua filosofia é ir fazendo revelações. Você vai responder isso depois, porque agora tem uma pergunta da Núcia, né? Que é da comunidade. Aliás, ela é diretora de cultura lá da Cabo Verde. Vamos ouvir a pergunta da Núcia, grande amiga, que esteve presente aqui também, num dos Fala Com Você, acho que faz umas 2 semanas. Vamos lá. Sim. Boa noite, Toninho Macedo, Vladimir e todos os ouvintes. Não sei se você lembra de nós, os cabo-verdianos. Meu nome é Lúcia, do Grupo Cultural Cabo-Verdiano, que participou do Revelando São Paulo no Festival da Amizade, de 2007 a 2015. E eu queria saber de você por que um evento tão maravilhoso como este, um maior evento do estado de São Paulo, acabou, sabe? Nós éramos, eu acredito, o único representante de um país africano naquele evento. Pelo menos nos anos que eu participei, eu acho que a gente era o único de África. E com esse evento a gente deu muita visibilidade à África, a Cabo Verde e a Santo André, para onde nós imigramos. E eu queria saber por quê. Era um evento que tinha cultura, várias culturas, das cidades de São Paulo, dos países que vieram
para o estado de São Paulo, como que um evento que era pura cultura acabou. E quando vai voltar? Muito obrigada. Boa pergunta. Lucia, você acha que a gente esquece dos requebros das danças cabo-verdianas? Não dá para esquecer. E, sobretudo, não dá para esquecer do seu coração, da sua generosidade com o seu grupo, o respeito com que você tratava as pessoas do seu grupo e as que se agregavam, né? Não dá. A gente esteve ali juntos, né? São esses. O Revelando não acordou, não acabou. Eu digo que ele está dormente. Essas coisas que a gente tem que enfrentar às vezes, né? Ele vai voltar, eu não tenho a menor dúvida. Enquanto eu estiver vivo, ainda vou dizer, uma hora dessas a gente volta, né? Foram feitas algumas coisas erradas na última edição do Revelando, né? A que nós fizemos, né? Pessoas ligadas a gente, que ficaram com muitos compromissos políticos aqui, e no caso da Baçaí, nós não, mesmo sendo um evento acolhido pelo governo do estado, né? Mas ele era um evento que não tinha cara de governo, né? Tanto que entrou um secretário, saiu outro, entrou um, saiu outro, um governador, saiu outro, e nós resistimos por 20 anos, sem interferências, né? Mas o que eu lamento mais é que teve pessoas de dentro digamos assim, das nossas vísceras, né? Que nessa coisa de vai com um, vai com outro, etc e tal, né? Foi arrastando as pessoas de tal forma que os governantes olharam e disseram, bom, esse é um evento daquele candidato tal, daquele X, né? Aí é que está o problema. Então, vocês viram que eu fiquei quieto, eu recuei, né? Mas nós vamos recuperar isso, viu, Lucia? É um compromisso nosso. A Baçaí está se preparando para fazer 50 anos, né? Eu acho que até os nossos 50 anos, daqui a 1 ano e meio, nós vamos estar voltando com o Revelando, se Deus quiser. Toninho, nós temos 5 minutos, porque agora a gente está com a TV lá, enfim, é horário. Tem a fala, uma pergunta do Josmar também. Eu queria que você respondesse também a pergunta, porque é uma pergunta que ele fez também, e está aí a pergunta do Josmar, para que você possa responder. Eu queria depois, rapidinho, que você me fale sobre esse lado seu. A filosofia é fazer revelações? Depois da resposta. Vamos lá, Josmar. Tudo bem, Toninho? Saiba que um visionário da cultura popular, como você, com todo respeito, ainda está para nascer. E aqui vai a minha pergunta. Estou no extremo sul da periferia, me preparando para o voluntariado. Ao longo desses 20 anos de Revelando São Paulo, sempre foi muito florido o caminho deste festival da cultura tradicional paulista? Eu acho que aí eu começo a responder também a pergunta do Vladimir. Tudo na vida, e o caminho da cultura, ele sempre tem seus pedregulhos, que Paula, que Kátia, que Isabel o digam, né? Mas eu diria o seguinte, que nenhuma atividade foi tão até que tranquila, né, quanto foram esses anos todos de Revelando São Paulo. Nós tivemos uma trombada na primeira edição, quando pessoas que também ajudaram a produzir cresceram os olhos, né? Isso sempre acontece, e foram oferecer o Revelando nas mãos deles para outros dirigentes, né? Então, como é do meu perfil, eu recuei e deixei. Então a coisa foi rodando, e a Érica Gartner, isso rodou por 6 meses, né? Essas ideias. A Érica Gartner, que era a diretora do Parque da Água Branca, né? Na época do Chico Graziano,
ela estava em Campos do Jordão e o Marcos Mendonça, a Lucinha, foram para o Festival de Campos do Jordão e então eles jantando juntos, né? O Marcos falava do Revelando, porque o Marcos tinha um carinho grande, foi ele que acolheu, né? Ele e a Lucinha Mendonça, a esposa, né? E a Érica virou para ele e disse assim: Marcos, você está equivocado. O Revelando não vai acontecer. Não, eles estão lá falando do Revelando. Sim, estão falando, mas o Toninho não está, frente. O Toninho não quer nem saber. E o Marcos mandou um recado para que queria conversar comigo. Eu fui respeitosamente e ele me perguntou: Toninho, mas você não põe a mão de volta aqui no Revelando? No acolho? Eu digo assim: Marcos, do jeito que está, eu não quero saber, né? E não dá para traçar isso daí. E o Marcos foi insistindo e disse: mas se eu te pedir, você não vai. Você me dá aí uma semana que eu te dou uma resposta, né? E aí pensei bem e vi que valia mais a pena eu curar as minhas dorezinhas ali, né? E pegar firme, porque o Revelando era algo muito maior do que eu, do que a minha trajetória, do que a minha cabeça, do que os meus sonhos, do que o governo, né? Do que tudo. E vocês mesmos sabem disso, né? E não fomos nós que não precisamos enfiar na cabeça de cada um. Nós lançamos a semente e as pessoas foram pegando, fomos lançando delicadamente, aos pouquinhos, né? E as pessoas foram pegando e cultivando a sementeira. Isso é que é importante. O grande valor do Revelando é que cada um aprendeu a semear. Bem, Toninho, nós estamos praticamente no finalzinho do programa, infelizmente. Eu vou te fazer mais um pedido. Eu sempre faço pedido para você e você, com o seu jeito, né? Falar, eu vou acolher, né? Vou te atender. Sempre me atendeu. Isso é uma boa. Você vai voltar num próximo Falar com Você. A gente vai marcar depois, porque, olha, a pauta, 1/3 da pauta foi cumprida, o resto ficou no papel. Não dá. Uma hora para conversar com você é humanamente impossível, né? Então, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, né? E lembrando sempre que quero, antes de mais nada, antes das suas considerações finais, pedir às pessoas que se inscrevam no canal do Jornal dos Mineiros, no YouTube, indique aos amigos, familiares. Esse é um projeto cultural, de preferência cultura tradicional. É importante alavancar a cultura, dar mais visibilidade à cultura popular desse país, de São Paulo, de todo o Brasil. Lembrando que na próxima sexta-feira nós estaremos falando sobre o Maranhão, o folclore do Maranhão. Dia 20, o folclore itinerante do estado de Goiás, e também no dia 27, fechando este mês de folclore, Comissão Rio Grandense de Folclore. Lembrando que a gente sempre fala em nome do Castelo do Óleo, a maior e melhor troca de óleo de toda a região. Lubrificantes e filtros, Castelo do Óleo. E também Sabor do Chefe, o restaurante A Casa da Parmegiana de São Roque e toda a região. Você já sabe, chegando a São Roque, do lado do portal à esquerda, o Sabor do Chefe, 4784-2412, 988-540100. Toninho Macedo, quero te agradecer de coração. Aliás, a cultura tradicional, a cultura popular te agradece mais uma vez pela sua presença. A gente vai marcar para uma próxima oportunidade. As suas considerações finais. Me sinto muito lisonjeado. Não é lisonjeado. Eu me sinto abençoado por termos pessoas como essas que estão nos acompanhando. Pessoas que acreditam que o mundo novo é possível e que para a construção desse mundo novo, a cultura tradicional é muitíssimo importante e que nós dedicamos, pelo que a gente acompanha de vários de vocês que estão do lado de lá, né? Nós dedicamos uma parte muito importante da nossa vida. No caso de alguns de nós, o melhor das nossas vidas nós dedicamos a cultivar, a acalentar essas expressões de cultura, mas, sobretudo, não as expressões, mas aqueles que produzem esta cultura, que é o que interessa. A cultura a gente pode até mudar, etc. e tal, né? Mas as pessoas têm que ter o nosso respeito integral. Esses produtores de cultura têm que receber o nosso carinho, respeito, nossa atenção, porque são eles a razão eu digo que são eles a razão de ser, da gente pesquisar, da gente, né? Não adianta ficar com a vaidade,
Não adianta mesmo. E eu acho que esse é um defeito que a gente está acompanhando muito neste momento, né? A vaidade das pessoas, não é nesse momento, a vaidade das pessoas, dos pesquisadores. O pesquisado é que é o mais importante. Isso eu aprendi com Rossini Tavares de Lima e aprendi com Mestre Müller. A vocês um grande abraço e que eu espero ser merecedor da confiança e da amizade, do bem-querer de vocês por muito tempo ainda. Obrigado, Toninho. Lembrando que nós estamos encerrando mais um Falar com Você dessa sexta-feira. Hoje conversamos com Toninho Macedo, folclorista, diretor cultural da Baçaí Cultura e Arte, criador do programa Revelando São Paulo. A gente promete voltar na próxima sexta-feira para falar um pouquinho do folclore do estado do Maranhão. Obrigado, Ana Maria, obrigado a todos vocês que estiveram conosco mais uma vez, que participam, que colaboram conosco, que acreditam no projeto do Falar com Você do Jornal Someiros, que existe desde 1995, falando de romarias, falando da cultura popular do estado de São Paulo e também do Brasil. Grande abraço, bom final de semana e até sexta-feira que vem, um novo Falar com Você.